O tempo também altera as imagens com uma crueldade que não é necessário comentar. Eu naquela altura só tinha 2 pernas, hoje tenho 3. Bom, eu pedi autorização à Cláudia para fazer uma pequena performance. Porque eu acredito que a poesia é um ato e é um facto. E, portanto, eu vou fazer uma pequena performance muito rápida, baseada num poema meu, de um livro recente, que só foi publicado no Brasil, não foi distribuído para Portugal, chamado Do Claro e do Escuro. E eu já executei esta pequena performance várias vezes em São Paulo, em vários ambientes. O poema chama-se Dúvidas. Omar Khayyam nunca bebeu um copo de vinho. Fernando Pessoa nunca bebeu um copo de vinho. Eu nunca bebi um copo de vinho. Baco não inventou o vinho. É preciso negar as evidências para termos a certeza de que o nosso conhecimento é duvidoso. Muito obrigado. À vossa saúde. Olá, boa tarde. Obrigada por terem resistido ao calor. Há algum distanciamento ou estranhamento, como foi dito inicialmente, que poderiam ter em relação a algumas das intervenções que foram feitas aqui. Eu sei, eu senti-as. Estão a ouvir, não estão? Estão perfeitamente. Até o Ernesto está a ouvir. Ernesto, estás a ouvir-me? Consegues ouvir-me? Estou. Muito obrigada. Estou a ouvir. Como temos pouco tempo, eu não vou fazer aquilo que tencionava fazer, que era fazer uma pequena introdução dos artistas que estão aqui nesta mesa. Aliás, eles já foram largamente referidos e penso que já são conhecidos de todos, de há muitos anos, se não de há muitos anos, pelo menos de agora, do novo interesse que alguns de vós manifestaram em relação ao trabalho que foi e que continua a ser, e eu posso dizê-lo porque acho que é verdade, de vanguarda. E, portanto, eu vou só dar um nome ao rosto de cada um e vou esperar que eles façam a sua apresentação como estava previsto fazerem, de si próprios, e a seguir o debate será posto à disposição de todos. Portanto, o mestre, já todos conhecem, Ernesto Melo Castro, um grande portento na divulgação da arte moderna desde há muitos anos, um dos primeiros que se atreveu a fazer festivais
em muitos sítios de Portugal e intervenções em todo o mundo. Manuel Barbosa, Cláudia Madeira, Alexandra Leite, sou artista, pelo menos é o que diz na minha plaquinha, e sou a pessoa interessada nestes assuntos também desde há muitos anos, desde 1980 mais ou menos, em que em Coimbra vivi, não sejas mal criado, estou a falar, em Coimbra vivi o nascer de alguns grupos de performance portugueses, e um simpósio e um fórum que durou 3 anos, que se chamava Projetos e Progestos, Tendências Polémicas das Linguagens Artísticas Contemporâneas, que foi da curadoria do Rui Órfão e do António Barros na altura, e que trouxe a Portugal 90 artistas, sendo a maior parte deles estrangeiros e alguns ainda muito bem conhecidos atualmente, como é o caso do James Coleman, da Erna Neyman, Alistair McLennan, Peter Trachel, entre 90. E, portanto, é nessa condição que eu aqui estou. Rui Órfão, que é arquiteto, artista plástico e performer, e Fernanda Guiar, performer, que vocês todos conhecem também. Portanto, eu vou dar a palavra aos artistas e depois, no fim, poderemos conversar sobre a obra daquilo que eles quiserem mostrar aqui, que for do interesse deles mostrar. Obrigada. Eu sou Ernesto. Eu? Sim. Bom, querem que eu faça outra vez a performance? Não, eu dou a palavra aos meus colegas e amigos que estão aqui na mesa comigo, porque eu já dei o meu recado quanto ao caráter performático que eu sempre vi na poesia desde os anos 50, e num livro, no meu primeiro livro chamado, um primeiro livro com poemas, porque o primeiro foram pequenos contos, e esse livro chamado Ignorância da Alma tem alguns poemas que são, digamos, roteiros de performances, e eu recuperei essa performatização neste livro que de que eu lhes li apenas um pequeno poema, e não vou repetir-me. Portanto, a todos muito obrigado, e o tempo é muito escasso, mas evita que se digam asneiras. Boa tarde. Eu não trouxe imagens para projetar. Peço desculpa por isso. O que é que eu posso dizer sobre mim? Não sei. Sinceramente não sei. Sei que presentemente, é isso que me interessa falar neste momento, um dos temas que me fascinam e que me fazem trabalhar no âmbito da performance art será o caos, a beleza, a guerra, o conflito, basicamente isto. O que é que eu poderia dizer mais? A violência vai estar de certeza absoluta sempre nos meus futuros trabalhos. Estou a projetar 2 performances muito completas a nível de tempo, a nível de imagem projetada e também com corpos acionados em palco. Então, estou como a Ernesto, não tenho assim nada de especial para dizer neste momento. Passo a palavra ao Rui Órfão e ao Fernando Aguiar. Portanto, basicamente é isto. Também não sei o que ia dizer, sinceramente. Vocês tinham 10 minutos para falar do que queriam. Passaram uma vida inteira a tentar comunicar com as pessoas e agora não dizem nada. Nota uma coisa, o que está combinado entre nós, cada um faz a apresentação que quiser. E depois vamos conversar. Vamos conversar. Rui, então passo a palavra a ti. Tu és mais velho, queres falar? Tá bom. Pronto, já que tenho que dizer alguma coisa. Eu não vou falar sobre mim, vou falar sobre um festival que, por ter sido especificamente direcionado para a poesia experimental, é pouco referido nos estudos que se fazem sobre a performance, que já de si também são marginais,
e por isso eu vou falar, muito resumidamente, do primeiro Festival Internacional de Poesia Viva, que se realizou no Museu Municipal Dr. Santos Rocha, na Figueira da Foz, em 1987. Foi um festival que essencialmente tinha uma grande exposição de poesia visual, participaram cerca de 120 poetas de 27 países, foram apresentados mais de 200 de poemas visuais em diversos suportes, inclusivamente tínhamos um espaço dedicado à holopoesia de Eduardo Cac, isto em 1987, era uma novidade absoluta, nunca ninguém tinha ouvido falar de poemas escritos com raios laser, e ficou um espaço bastante bonito e foi uma exposição bastante completa, porque realmente estavam representados poetas de diversos países, com diversas formas de expressão. Tínhamos também uma grande exposição documental, com centenas de documentos. Fez-se um catálogo de 250 páginas, que em 1987 só as instituições conseguiam fazer isto. Por uma série de felizes acasos conseguimos juntar o dinheiro para fazer este catálogo. E depois houve um simpósio que durou 4 dias, onde foram apresentadas essencialmente performances poéticas. Eu vou apresentar fotografias de algumas dessas performances e penso que é tudo para já. O simpósio, a exposição esteve durante 2 meses no museu, em abril, durante o mês todo de abril e durante o mês de maio, e a meio mais ou menos da exposição fizemos estes 4 dias em que juntámos uma série de poetas, a maior parte deles estrangeiros, e são imagens dessas performances que vou aqui apresentar. Não vou estar a descrever as performances, acho que isso seria inútil. Mas podes, pelo menos, Pronto, este era um poeta americano. contextualizá-las? Bom, na altura, todos estes poetas já tinham alguma experiência, ou bastante experiência, da performance. Eu, enfim, fui conhecendo estes autores, alguns mais da poesia sonora, que é o caso do Bernard Heidziak, outros mais ligados à performance propriamente dito, como o anterior, o poeta, o Alain Arias-Misson. Tivemos uma performance do Alberto Pimenta. O Gilberto Gouveia fez uma performance interessantíssima, infelizmente, praticamente depois, nunca mais fez grande coisa. Aqui uma performance deste artista alemão com uma ajuda do Rui Zinck. Aqui o Bartolomé Ferrand, que é um importante poeta experimental espanhol. As melhores imagens destas performances realmente estão em slides, mas eu não tive hipótese de estar a passá-las para aqui e, portanto, isto são digitalizações de fotografias a preto e branco que nem sempre estão com uma grande qualidade. Aqui vê-se o Eduardo Cac. Pronto. Ok. Enfim, vê-se alguns dos poetas participantes. Este é um performer da Bélgica, que fez uma performance muito bonita, mas que aqui está a fotografia só do início do trabalho dele. A Ana fez uma conferência, essencialmente uma conferência sobre os estudos que ela estava a fazer na altura sobre o Barroco e os textos visuais portugueses. E esta é uma performance minha com o Rui Zinck. Uns tempos antes tinha sido publicado o livro de José Saramago, Jangada de Pedra, e nós fizemos uma versão que chamámos A Escada de Pedra. E nesta fotografia não se vê, mas os degraus eram numerados como se fossem páginas a sair do livro. Curiosamente, nós pensámos que isto duraria uns meses, assim que começasse a chover a tinta saía, mas 10, 12 anos depois eu voltei à Figueira da Foz e estava lá tudo exatamente. A tinta era de excelente qualidade. Eu penso que, enfim, passados 30 anos, porque no próximo ano já faz 30 anos que o festival decorreu, neste momento eu penso que já não existe lá mais nada da nossa performance, que ficou como instalação durante bastante tempo. E pronto, acho que já esgotei os 8 minutos. Obrigada, Fernando. Rui, queres fazer a tua apresentação? Bem,
Ora, muito boa tarde também a todos. Foi muito interessante ouvir os diversos depoimentos dos oradores. Falou-se muito em performance, falou-se no caráter efêmero deste tipo de trabalhos e realmente muitas vezes o discurso é impossível de visualizar o que realmente aconteceu naquele tempo próprio em que as coisas acontecem num espaço específico, num determinado contexto. E eu, porque eventualmente são mais falados os nomes e depois conhecem-se poucos trabalhos, eu acho que o meu trabalho não é assim muito conhecido por diversas razões, porque sou um bocado, ou como toda a área da performance, é muito marginal. Todo o meu trabalho foi feito, digamos, em contextos muito periféricos, sempre por um público muito restrito, e eu pensei que era uma oportunidade mostrar aqui alguns trabalhos a partir do meu arquivo para, eventualmente, se poder avaliar, entre aspas, não é? Já que isto nunca será substituível ao trabalho em si, mas, pelo menos, desmistificar um bocado e evitar, às vezes, certas ficções que se tornam e se criam em discursos à volta deste processo. Porque aquilo que me dá a ideia é que muitas das vezes se fala de determinadas coisas que ouviram falar, narrativas, mas que muito dificilmente ou muito raramente estão próximas do que acontece da realidade, e nós assistimos há bocado exatamente aqui a um princípio dessa pequena discussão acerca do que alguém viu e do testemunho daquilo que aconteceu. E por isso, eu se conseguir aqui organizar, eu peço a ajuda de alguém, porque eu sou um bocado nabo com isto. Ponha-me lá então. Eu não preparei este PowerPoint propriamente para aqui, é uma coisa que eu organizei há uns tempos, fiz só agora aqui uma pequena upgrade. E são muitos slides, mas eu vou tentar passar rápido, porque um slide às vezes vicia e há um problema com a imagem, é que uma imagem muitas vezes não corresponde àquilo que realmente se passa numa performance, que é uma coisa que decorre num tempo próprio. Eu chamei esta minha apresentação corpo de trabalho, porque na realidade não só o meu corpo é o centro do meu trabalho, como tudo isto corresponde a um corpo e um ciclo que é, digamos, uma obra, entre aspas, é uma obra que está em construção, uma obra que nunca ficou fechada e, portanto, eu fiz aqui uma espécie de introdução desde o momento de entrada em Coimbra, nos circulares plásticas de Coimbra, que foi aqui várias vezes falado, e do qual sei que é muito importante, do ponto de vista nesta área. E tudo começa, naturalmente, eu não tinha nenhum contacto com performance, não tenho antecedentes em performance, mas entrei, digamos, no círculo em 77 e fiz parte do grupo Cores, que aqui foi falado, do grupo de intervenção do Círculo das Plásticas de Coimbra, do Armando Azevedo, da Túlia Saldanha, do António Barros. Desculpa, isto é assim. O primeiro trabalho que nós participámos não foi neste, foi um Jardim da Sereia, foi exatamente um grupo de cores. Este agora são as 7 slides, que são, digamos, a intervenção nos 4 encontros internacionais de arte das Caldas da Rainha. Portanto, havia uma série de figuras vestidas com estes encapuçados de cores, cada um representava a cor e cada um fazia exatamente a mesma coisa no espaço físico da praça, aproximando-se de um local previamente decidido, vindo de lugares diferentes do espaço urbano. É curioso, nesta altura, as cores eram associados, digamos, conotações políticas a cada uma das cores, ao azul, ao vermelho, ao laranja, ao amarelo e ao verde, uns com mais simpatia e outros, pelo contrário, com bastante animosidade. Aqui é uma recriação feita ao fundo das monumentais, na sede do CAP, para só documentar isto realmente. Eu vou passar relativamente rápido. Isto são alguns projetos que fiz para performance e que, olha, nesta altura está um bocado, e que têm a ver com esta minha preocupação em trabalhar os suportes da arte e da pintura em si.
tirado muitos slides. O meu trabalho é todo ele, digamos, cruzado com uma preocupação muito grande a nível da geometria, a nível da antrometria e do significado da, digamos, uma certa geometria oculta, uma certa geometria sagrada, e, portanto, estes primeiros trabalhos, todos eles são, digamos, contaminados com esta influência ou com esta preocupação. Este foi o meu primeiro trabalho público feito no Funchal, o meu trabalho individual. E serviu-me de emenda porque nunca mais fiz nenhuma performance em espaço público. Em 1980, fiz em Vila do Conde, em Coimbra e em Lyon isto são uma série de trabalhos, os slides são um bocado agora misturados, que teve com esta preocupação, novamente, com o cavalete, com a apropriação da paisagem, da transposição, dos limites do corpo e dos esportes, e que diria depois, aliás, vão ver, depois, quando termina os slides, como é que isto depois vai dar a seguir a reposição que eu fiz no CAM a partir desta performance. Estão cheios de vírus. Este é no Teatro Estúdio. Lyon. Um dos ciclos. A performance, no princípio dos 80, acontecia em quase todos os encontros internacionais de arte de uma forma muito espontânea e, por vezes, digamos, muito improvisada. Daí que nós sentíssemos em Coimbra a necessidade de criar algumas condições para que a performance pudesse ser produzida, digamos, de uma forma menos espontânea, mais construída, fora daquele ambiente de ruído contaminado que eram os encontros internacionais de arte, onde as coisas aconteciam, digamos, de uma forma um bocado festiva e um bocado caótica. E então, esses projetos, este simpósio que foi desenvolvido do CITAC, a convite da direção do CITAC, pretendia exatamente reunir ao longo de uma série de anos, convidar uma série de artistas para terem tempo para produzir um trabalho que não se limitasse a essa questão e, portanto, com outro tipo de enquadramento, que não fosse uma coisa tão... não vamos fazer agora comentários. Este era o ciclo, o cartaz dos artistas que foram apresentados. O primeiro espetáculo foi Multi-Ex, foi uma visualização da poesia visual, com vários artistas. Este é digamos, o guião do espetáculo. Isto são, digamos, visualizações da poesia visual, aqui no caso são poemas de António Barros. Este foi um trabalho que fiz com o James Coleman e com a Isabel Carlos, que foi em Coimbra. Este é o trabalho de Paris. Vou passar rápido porque isto às vezes é um bocadinho maçudo. Na diferença e em Almada tinha a particularidade desta performance ser feita em patins. Eu não estou a ver nada, mas vocês devem ver qualquer coisa. Este é um espetáculo que foi feito em Aveiro e é uma interseção com um filme do Porteiro da Noite. No fundo, é um filme que é projetado e depois o corpo interpõe-se com as projeções. De que ano é? 82, penso eu. 82. Este é outro trabalho, em Coimbra, também no âmbito dos projetos. Este é o alinhamento do trabalho, cartaz.
espaço cênico. Um trabalho que tem este slide do Liechtenstein. Esta foi a performance que eu produzi mais vezes em diversos espaços pela facilidade de transporte e que foi apresentado, digamos, do CITAC, no Pompidou, em Turim, e ainda em Lisboa e em Salónica. Só tenho slides praticamente de Lisboa, porque infelizmente roubaram a máquina 2 vezes durante a final do espetáculo. Esta ação é a mais conhecida, trata-se de fustigar uma tela até ao limite com a ajuda de um chicote. Esta foi em Coimbra, um capo. Quando abriu o cabo, depois foram criadas novamente todas as condições de produção. Os espetáculos ou as performances tinham, digamos, uma obrigatoriedade quase de espaço físico, tinham um público e, portanto, as coisas tinham que ser mais elaboradas. E, digamos, estes são os alinhamentos da performance do cabo. Fiz 2 vezes no cabo, uma foi o vitriol e outra foi o Mobilis in Mobile. Os slides são muito maus, mas pronto. Esta foi uma performance que eu fiz na altura no Picoas para homenagear o Klein, que é uma figura para mim interessante e que passou um bocado despercebida, mas foi feito exatamente no mesmo dia, na comemoração do aniversário dele. E por isso é que eu resolvi fazer este trabalho de revisitação do Klein. Vou passar rápido. E este outro performance que eu fiz no CAM, segundo. A ação basicamente consistia, digamos, numa projeção em que eu estava assim, sentado aqui nesta cadeira em cima para 5, 7 metros de altura e que termina com uma projeção no vazio. Já irão ver. Isto tudo muda. O plano começa a subir e depois há um grande salto. Central Tejo. E este foi, digamos, uma última apresentação em que já não participei fisicamente, que foi no Lux, mas só tenho os slides da montagem, depois não tenho isto nada, digamos, montado. No fundo era uma
um ecrã com luz interiores e com dupla projeção, de modo que nunca ninguém conseguia assistir às projeções em simultâneo, já que tinham-se deslocado de um campo para o outro para permitir ver o que se projetava. Mas, simultaneamente, o interior deste objeto era animado com luzes que constituíam uma série de signos, um triângulo, uma cruz e um quadrado em luz que iam se diluindo e que aqui não consigo transpor. Mais tarde, quando houve a revisitação dos anos 70, no CAM, repus uma instalação, uma performance no CAM. Aliás, agora faz parte do acervo, que foi a primeira performance exatamente que fiz, feita à memória das imagens ausentes e que agora, digamos, foi transposto para um objeto não performativo, mas como um objeto, um novo objeto, que, digamos, tem uma autonomia. Foram usados os mesmos tipos de dispositivos, mais ou menos o mesmo enquadramento, e, claro, o mesmo, e é esta parte, com este fim de ciclo, do primeiro ao fim, que eu encerro, digamos, esta apresentação do trabalho, para ver que, às vezes, a performance também é possível de revisitar e reconstruir, não da mesma forma, mas há alguns resíduos da performance e há algo que existe na performance que ainda permite, digamos, reconstituir não o objeto, não a performance, mas aquilo que está na origem. Isto é, a performance muitas vezes não acaba no momento exato em que acaba a ação. Porque todas estas performances, no meu caso específico, digamos, formam todos um único trabalho, digamos, um único objeto, se podemos chamar, embora tenha ciclos mais ou menos diferenciados, ela no seu todo forma um único corpo de trabalho. Pronto, que é, digamos, o título disto. Obrigado. Pronto, e agora se quiserem pôr questões, perguntas, fazer observações, críticas, adendas. Obrigado. Houve aqui em Portugal, há uns 4 meses ou 5, uma onda muito positiva que chamava-se, creio, vamos colocar o Sequeira no lugar certo. Eu acho que este simpósio e outros eventos que antecederam é fundamental para colocar de vez e a sério, muito a sério mesmo, a performance que foi feita em Portugal, quer por portugueses, quer por estrangeiros. Eu quero, em meu nome pessoal, e não estou mandatado por ninguém, agradecer aos organizadores do simpósio, que vai ser, de certeza absoluta, marcante, porque tenho constatado desde 2002, creio que por essa data, uma apetência pelo estudo, mas uma apetência com substância, pelo estudo daquilo que foi feito em Portugal, sobretudo de performances portugueses, mas também de performances que vieram a Portugal. Convidados por instituições, convidados por pessoas que não éramos instituições, mas que organizávamos festivais, encontros internacionais. E eu quero terminar muito rapidamente dizendo isto, e vou repetir pela 10ª vez, aquilo que já disse a muita gente. Vão ficar muito, mas mesmo muito surpreendidos quando constatarem aquilo que foi feito em Portugal no âmbito da performance e do happening, como é evidente também, mas sobretudo da performance. A partir da década de 80, que foi uma década de ouro completamente, até princípios da década de 90, mas sobretudo a década de 70 até a final de 80. Há uma particularidade que eu quero destacar. Esta. Muita performance feita por portugueses, posso assegurar, e hei de assegurar sempre o seguinte, foram muito, mas mesmo muito originais. Não se deveu nada a ninguém. Absolutamente a ninguém. Posteriormente, eu tenho constatado,
e não quero apontar nomes, como é evidente. Bem, poderia apontar nomes daqueles que fizeram performances de altíssima qualidade e originais, mas não quero apontar nomes de pessoas que tentaram copiar aquilo que nós fizemos e pessoas que hoje têm acesso a meios de comunicação visual e teórica, de tal maneira que vão tentando copiar aquilo que alguns autores estrangeiros têm feito. Há bocado foi aqui dito, eu não me recordo por quem, que houve uma reação de alguns performances portugueses, aqueles como eu e todos nós, que viemos da década, o Ernesto, claro que veio antes, claro, mas que viemos da década de 70, 80, foi dito por alguém, sinceramente não me recordo por quem, que tinha havido uma certa animosidade de reação em relação às pessoas da dança que acoplaram, este termo é meu, que acoplaram o termo performance e andaram ali na década de 90 a tentar, eu ia dizer uma coisa muito grave, mas não, a tentar acoplar o termo performance. Foi nessa época, precisamente, na década de 90, desculpem, que duas pessoas em Portugal, com acesso à comunicação social, decretaram por iniciativa pessoal, e depois veio-se a constatar que não era só pessoal, mas por interesses dos outros, decretaram que a performance tinha acabado. Acabou. Essas duas pessoas, sobretudo uma delas, uma vez tive uma conversa acompanhada por um amigo meu, e fiz-lhe ver que não, que era mentira. O que tinha acontecido foi as pessoas da dança, e com toda a legitimidade e todo o seu mérito, ocuparam, entre aspas, ocuparam espaços, teatros, à carte, etc. E nós não tivemos direito a nada. Eu, por exemplo, na década de 90, fazia coisas lá fora, e em Portugal, como me lembro, fiz nos Açores. E fiz qualquer coisa em Lisboa, creio. O resto tudo lá fora, porque não havia espaços, por simplesmente. Há duas instituições em Lisboa, eu estou a falar do meu caso pessoal, duas instituições em Lisboa que eu, por duas ocasiões, enviei projetos de espetáculos performativos. Um desses projetos era uma performance operática, completamente. Foi aprovado, e alguém decidiu, cerca de 2 meses antes, estava tudo preparado para começar ensaios, alguém decidiu que não, que afinal que não ia haver a performance operática. Isto é um exemplo de lutas que nós tivemos para fazer trabalhos em Portugal, na década de 90. Depois, como disse há bocado, surgiu, por mérito, sobretudo de pessoas que trabalham ou trabalharam em universidades, o interesse com substância sobre aquilo que tínhamos feito. E também não por acaso, alguns de nós, na década de 2000, 2000 e tal, para cá, recomeçámos a ser convidados para fazer performance. Também não por acaso. Isto bem a propósito, sintetizando daquilo que disse há bocado. Vão ficar muito, mas mesmo muito surpreendidos com a história da performance em Portugal. Eu quero relevar aqui, também é o meu nome, mas creio que também sou acompanhado pelos meus colegas. Eu quero relevar aqui uma pessoa que, infelizmente, não pode estar presente, que foi a alma da produção, da promoção, da escrita, a pessoa que, para mim, melhor analisou a performance em Portugal, que foi o Egídio Álvaro. Infelizmente, ele não pode estar presente. E esse crítico, esse galerista, esse promotor, esse produtor, esse pai que nós tivemos em determinados momentos, não todos, mas em determinados momentos tivemos repercussão no estrangeiro. Lembro perfeitamente, por exemplo, do Centro Pompidou, o mérito foi dele,
O Ponte de Lúda, na altura, era o diretor do Centro Pompidou e convidou para fazer algo com performances portugueses. Também não foi por acaso. Não foi por acaso porque eu depois vim a saber posteriormente, creio que também sabem, que quando o diretor do Pompidou convidou o Egídio apresentou documentos visuais e teóricos e analíticos sobre aquilo que tínhamos feito em Portugal e no estrangeiro. E, repito, não por acaso o diretor do Pompidou disse que avance com o festival, o encontro de performance em Portugal. Também não por acaso, em 1969, o Egídio é convidado pela Orlan e pelo Hubert Busacier para o maior evento a nível internacional. Eu arrisco a dizer isto, mas estou convicto que foi mesmo assim. O maior evento a nível de artes da performance, happenings, etc., que houve até 1983, foi o Simpósio Internacional de Arte de Performance de Lyon, durante 5 anos seguidos. Não por acaso, eu estou a contar estes episódios para relevar a importância daquilo que foi feito em Portugal. Não por acaso dizia que em 1969 a Orlan convida e o Busacier convidam o Egídio para levar performances portugueses ao primeiro simpósio. Depois foi convidado o Ernesto Sousa para levar um performance, no caso foi o Rui Orban, em 1983 ao terceiro simpósio. O Ernesto apresentou uma comunicação e depois no último simpósio fui eu. Como? Desculpe. Performance. Desculpa. Eu gosto de... Desculpa. Portanto, o Ernesto foi convidado com o Rui Orban para o terceiro simpósio e no último simpósio fui eu e foi Elizabeth Mileu, convidados pela Orlan e pelo Huberto Busacier. Talvez agora... desculpa, ainda não acabaste. Não, basicamente é isto. É só para chamar a atenção da importância daquilo que foi feito. Uhum. Se alguém quiser fazer perguntas mais específicas, aproveitar enquanto os artistas estão vivos, é uma boa ideia. Gostaria de colocar uma questão que já foi mencionada 2 ou 3 vezes pelos diferentes oradores ao longo do dia, mas aproveitando os artistas performances que estão no painel, chamemos-lhe assim, na mesa, e dando ênfase ao facto anteriormente referido de a performance ser por natureza um evento efêmero, como é que veem não só o esforço de sistematização que vem desta tentativa de criar um arquivo, não é? No fundo, de registar a história, como é que veem este esforço de sistematização que de alguma maneira trai a condição efêmera da performance? Como é que veem enquanto artista esse esforço? E até se, enquanto artistas, se desenvolvem... Se de alguma maneira se preparam para fazer esses registros e se consideram efetivamente que existe alguma contradição nisto. Talvez o Fernando queira responder. Eu acho que... Como? Não? Queres responder também? Era o Fernando. Das coisas que mais me irritam, e até tese em contrário, mas tem que ser uma tese muito bem feita para me convencer do contrário. E até hoje ainda não a encontrei. Eu sou contra o termo efemeridade da performance. Radicalmente contra. Eu sei que esse termo é usado tanto em Portugal como nos Estados Unidos, como em Inglaterra, como em França, Polónia, seja onde for. Eu sei que isso existe, Itália, etc. Mas esse termo foi utilizado a partir de determinado momento, sobretudo da década de 60, e depois teve um acréscimo a vários níveis, esse termo da efemeridade, teve uma conotação com uma espécie de arte que é feita no momento e que é relativamente importante.
Eu faço uma pergunta. Eu tenho uma peça de teatro, não é efêmera? Eu tenho o bailado, não é efêmero? Não tem esse tratamento. O bailado e o teatro pode e deve ser registado em vídeo, em fotografia, filme, seja o que for. A performance também é registada. Qual é a diferença? Portanto, eu repito, até a tese a encontrar, mas tem que ser uma tese muito... Eu já tive esta conversa com muitas pessoas, mas mesmo muitas. E a tese a encontrar, eu mantenho esta. É uma arte tal como qualquer outra arte. E eu sempre recusei, eu escrevi já muitas coisas sobre performance de colegas, e nunca utilizei, nem hei de utilizar esse termo. Portanto, será uma arte. É uma arte, acabou. A natureza não tem qualquer condição de efêmero. Não tem condição de efêmero. Não, por essência não tem. Para mim não tem. Agora, para os meus colegas, não sei, não é? Para mim É não uma tem. grande Para mim questão não que se tem. põe à performance, penso eu, atualmente, e que faz divergir opiniões totalmente contrárias. Portanto, eu gostaria também de saber qual é a opinião do Ernesto Meli Castro, do Rui Orfão e do Fernando. É assim, esta efemeridade acontece naquele momento. Porque nunca, é evidente, como puderam perceber, os trabalhos não surgem espontâneos. Há uma preparação, há, digamos, todo um corpo, toda uma pesquisa, todo um trabalho que é feito para que o trabalho surja. Eu nunca ensaiei os meus trabalhos, surgem no momento em que elas aconteceram e, portanto, sem ensaio, digamos, como um salto no vazio. E essa questão é que torna, digamos, no meu caso, estou a falar sempre no meu caso, a performance um ato, digamos, uma incógnita, e essa efemeridade tem a ver com esse tempo específico. Agora, se existe arte para além depois deste registro, é evidente que o ato não se esgota, não é? O ato esgota-se naquele tempo, mas a obra persiste para além desse momento. E essa efemeridade, quando falamos de efemeridade como todos os espetáculos, digamos, teatrais, todos os espetáculos que ocorrem, como um concerto de música. A gente retém ou não retém, há ou não há registro, mas nunca é o mesmo espetáculo, nunca é repetível, porque eu fiz 2 ou 3 performances, ou uma performance repetida 2 ou 3 vezes, e nunca foi igual, mesmo repetindo mesmo o programa 2 vezes, por exemplo, no Acarte, repetíamos, se houver 2 espetáculos, fazemos 2 espetáculos. E nunca era igual. A primeira vez que eu soltei, por exemplo, numa cadeira de 5 metros agarrado a uma corda, eu estava longe de imaginar o esticão que aquilo ia me dar nas pernas, porque eu nunca tinha feito sequer o ensaio. Portanto, a primeira vez que me mandei foi na presença do público. Se caísse, caía. E, portanto, há esse lado de risco, há esse lado essa fé quase, não é? De que as coisas vão correr bem para, digamos, potenciar esse efeito. E, portanto, quando falamos de um efêmero, relativamente a um teatro, é que todo o teatro realmente é ensaiado, tem ali uma segurança, trabalham numa segurança que o performance, no meu caso, não tem. É só nesse aspecto que eu acho que há uma grande diferença entre no meu caso, falo sempre em nome pessoal, e digamos, dos espetáculos de música, que são digamos, demasiado produzidos. Estão, digamos, envoltos estão cristalizados, estão envoltos numa certa sacralidade que este tipo de trabalho nunca teve, ou durante muito tempo não teve. Surgiram sempre de uma forma muito mais espontânea. E, portanto, é esse lado de efêmero que o termo às vezes é utilizado, e não no sentido de que porque a obra não se esgotou naturalmente aquilo. Só um pormenor, desculpa. Só um pormenor. No caso do meu trabalho, na área da performance, eu nunca pensei, obviamente, na questão da efemeridade. Ponto 1. Depois há outra coisa que eu me esqueci há bocado de abordar, que é o seguinte. Há uma tese que ainda prevalece em determinadas pessoas, que a performance tem que ser irrepetível, aquilo que o Rui há bocado, agora mesmo, evocou, que a performance tem que ser irrepetível. Não tem que ser. Nós temos exemplos de alguns portugueses, mas sobretudo estrangeiros. O Fabre faz um espetáculo e repete o espetáculo, performance, conforme as encomendas que ele tiver, para apresentar no Teatro X, etc., não é? Portanto, não tem nada que ser efêmero, não tem nada que ser irrepetível. As coisas são repetidas como tem que ser.
E quando são preparadas, quando são criadas, quando são estruturadas e quando são convidadas para serem reapresentadas tal e qual. Nós tivemos um exemplo em 1985, aqui em Lisboa, na Fundação Gulbenkian. Eu conheci, sou amigo, mas isso agora não interessa, conheci o Fábio em 83, precisamente no Simpósio de Lyon. Também ele apresentou um trabalho dele, tudo bem, ok. E em 85 ele veio aqui com O Poder da Loucura Teatral à Fundação Gulbenkian, que foi um êxito absoluto, como é evidente. E aquele trabalho já tinha sido apresentado anteriormente e foi apresentado posteriormente. E é uma performance. Agora, depende da dimensão que o trabalho tem e depende também da dimensão analítica que críticos, historiadores, etc., dão às obras de arte que se chamam performance. Ernesto, é teu. Bom, muita coisa que eu queria dizer já foi dita aqui, mas queria apenas sublinhar um aspecto da performance que eu considero um género artístico completamente autónomo, diferenciado do teatro, principalmente porque a performance é executada pelo autor, não é por um ator. O ator pode representar um papel de um milionário que tem uma vida faustuosa, chegou à meia-noite, despiu a farda do milionário e foi a pé para casa porque não tem dinheiro para pagar o táxi. Não é? O performer, não. O performer não está a representar, está a atuar aquilo que ele próprio inventou. Portanto, está muito mais próxima da poesia do que propriamente do teatro e longíssimo do cinema. Evidentemente que uma performance pode ser filmada, pode ser retrabalhada depois, montada, etc, etc, etc. Mas nessa altura passa a ser videoarte. Eu considero a performance como a expressão poética do eu do autor. Do autor, não do ator. Isto parece-me extremamente importante, não é? Por isso é que eu me atrevo a, digamos, atuar alguns dos meus poemas que se prestam para isso. Outros não se prestam para isso, não é? Mas, realmente, eu lembro-me que nos anos 60, eu e a Ana Adderley organizámos na Galeria Quadrante uma série de leituras de poemas que se realizavam, se não me engano, às sextas-feiras, entre as 6 e as 7 horas da tarde. Porque a polícia e a censura e a PIDE e toda essa gente que condicionava a nossa vida pôs à dona da Livraria Quadrante uma condição. Vocês podem fazer leitura de poemas que já tenham sido publicados. Não se podiam ler poemas inéditos. E às 7 horas da tarde tem que estar tudo acabado porque é a hora que fecha a loja. Horário do comércio. Nós aceitámos essas condições porque preferimos isso a não fazer as leituras de poemas. A segunda condição, essa fomos nós quem pusemos. Os poemas têm que ser lidos pelo seu autor. Não é que eu tivesse nada contra o facto de atores lerem poesia. Mas era um facto completamente novo. E nós dizíamos assim, o poema lido pelo seu autor tem uma autenticidade completamente diferente do poema declamado, às vezes de uma forma disparatada,
não é? Por um ator que quer exibir-se, como por exemplo o João Vilaré. As pessoas aplaudiam o João Vilaré, gostavam imenso do João Vilaré, as pessoas já aplaudiam o Ari dos Santos. O Ari dos Santos era um assassino da poesia, não é? Nem sequer sabia dizer os seus próprios poemas, porque ele já estava tão viciado. Coitado, já morreu, teve uma morte prematura. Mas se ele estivesse aqui, eu dizia exatamente o mesmo, porque lhe o disse muitas vezes. Não é? Bom, e nós criamos realmente o seguinte princípio: mesmo que o autor não saiba ler o poema, é melhor do que lido por um ator. Bem, isto evidentemente era uma coisa um pouco radical, mas as leituras eram feitas pelo próprio autor. Eram performances. O autor enganava-se, o ator voltava atrás, mas era com ele. Ele estava a ler o seu trabalho e estava-se a expor ao mesmo tempo. A performance é também uma exposição efêmera, porque não há duas performances iguais. Pode-me dizer, mas no teatro também, todas as noites é diferente, e não por isto, por aquilo, pela outra coisa. Mas há a diferença. O autor da peça de teatro pode já ter morrido. O autor de uma performance tem que estar vivo. E isso é importante. Pois, isso era mais ou menos aquilo que eu queria dizer, que dois dos aspectos que me interessaram na performance, a primeira vez que vi performance, que foi no primeiro festival, no primeiro ou no segundo Festival da Almada, eu penso, não, foi em 82, que eu comecei a fazer performance em 83. Exatamente, os aspectos que eu achei interessantíssimos, as características que eu achei interessantes na performance para me atrever a fazer, foi exatamente o facto de ser efêmera e o facto de neste caso o poeta, estar a criar o poema perante o público, que era uma coisa completamente diferente do que nós estarmos a ler um poema já feito e estar a declamar um poema. Portanto, ali, no meu caso, ou como no caso do Silvestre Pestana ou até no do António Barros, nós estávamos a criar poemas perante o público com todo o risco que isso trazia. E a mim não me incomoda nada o facto de considerar a performance efêmera, porque sempre considerei que seria um trabalho efêmero, e acho que é isso também, aliás o Mélia Castro já abordou mais ou menos esse aspecto, é isso que faz com que a performance seja um ato artístico, ou até um objeto artístico, isto é, a partir do momento em que tem um princípio, um meio e um fim e termina, as pessoas que assistiram a esse ato ou esse trabalho ficam, enfim, com a memória, apesar das memórias, elas ficam com memórias, como já chegámos aqui à conclusão, não ficam com uma memória, ficam com memórias desse trabalho. E acho que é isso que distingue a performance como um trabalho artístico, que é o facto de ter essa efemeridade, ser representada pelo próprio autor e ser criada perante o público, que é um risco acrescido, digamos assim. Em relação à questão que foi posta sobre os registros, eu considero que é contraditório fazer um ato efêmero e registá-lo, mas eu sempre tive a preocupação de registar os meus atos e registar todos os trabalhos dos festivais em que participei e que organizei. Eu tenho um arquivo imenso sobre performance português e internacional, que já participei em várias dezenas de festivais internacionais. Tenho tido a preocupação de gravar tudo, apesar de filmar, principalmente de fotografar tudo. Apesar de achar que é contraditório, mas graças a isso tenho um arquivo imenso que eu penso que terá o seu interesse, enfim, não sei qual, mas terá interesse. Porque eu acho que apesar dos trabalhos serem efêmeros, não quer dizer que não tenham uma memória, que não existe uma memória deles e que não possam existir para além da performance. Portanto, a performance é uma coisa, o registro da performance obviamente será outra, mas eu acho importante que esse registro exista, apesar de ser contraditório. Então, um pintor, um performer, melhor dizendo. Então, vamos lá ver. Um performer, Klein, por exemplo. A questão da pintura ser ou não ser efêmera, da performance ser ou não ser efêmera, com uma pintura. Um performer manda esticar uma tela, não interessa a dimensão, e atua sobre a tela, com um branco ou outra cor qualquer. O que é efêmero?
A pintura passa a ser efêmera? O registro? Tudo é efêmero, não é? Não. Mais dia, menos dia. Não. Isso é. Já há bocado evocaste que era melhor aproveitar a malta enquanto está vivo. Estás cá com uma tendência hoje, não é brincadeira. É uma questão química. Agora, a questão é esta. Fernando, claro, é evidente, as pessoas têm as suas opiniões. Então, mas eu coloco esta questão. Eu, por exemplo, mando esticar, nunca fiz isso, mas mando esticar uma tela, tinta, ok. O que é que passa a ser efêmero? A minha ação, segundo os conceitos prevalecentes. Até aí a pintura, o registro, também é efêmero? Isso é só um resquício. Como? É um resquício, não? Não, aqui não há resquícios. Aqui não há resquícios, aqui há uma obra de arte. A obra de arte é a ação. Boa, escute, aqui há uma obra de arte. Boa, má, péssima, genial ou extraordinária. Não interessa a classificação. Há uma obra de arte. Aliás, neste caso até pode haver duas obras de arte. Exato. Que é a ação Exato, é isso mesmo que eu ia e é o dizer. registro. Ok. Mas a pintura, o que fica, não é efêmero. Não, mas Passa a como tu ser- disseste muito bem, há duas formas de arte aí. Há a ação em si, que é um trabalho, é um trabalho artístico e nesse caso é uma obra de arte com as características da performance e há o resultado dessa ação, que é a pintura. Mas a pintura não é efêmera. Não, a pintura obviamente não é efêmera, felizmente. Passa a ser efêmero. Isso já vamos para a teoria das cordas e vamos ter que acabar agora, penso eu. Só mais, António lá, eu queria só dizer uma coisa, tem que ser rápida. Não, muito rápido, mas eu concordo completamente com o Manuel Barbosa e que a performance não é efêmera, de facto. Tem aquela duração, que se nós pensarmos em função do tempo que ela dura. Mas, conceptualmente, não é a sua efemeridade, na minha perspectiva, não é preciso dizer, porque estou a falar, não é? Mas que não me parece que também seja nada de original. Não é a sua efemeridade. O ênfase na efemeridade da performance por si só, e concordando também com o que disse o Meli Castro em relação à presença do autor, não é contraditório. É uma certa ideia de efemeridade com o facto de a negar também, porque se a ênfase está na efemeridade, está na performance enquanto valorização do seu próprio fim, da sua própria temporalidade. O que sempre foi durante muito tempo e continua a ser uma estratégia possível da arte de funcionar pela negação. E não me parece que seja mais interessante do que pensar que não a performance pela sua efemeridade, mas a performance pelo tempo que dura, pelo seu durante e não pelo seu caráter porque enquanto dura não é efêmero. Então, vocês fazem ideia. Enquanto dura, dura. E possivelmente o que é efêmero torna-se muito menos efêmero porque por enquanto naqueles minutos está a decorrer uma performance. Fica Talvez para seja até o reflexão. contrário, tornar menos efêmero aquilo que normalmente é efêmero. Penso que 2 minutos, 1 minuto e meio, mas é mesmo 30 segundos para a pergunta. Sim, eu acho que é mais, a performance é mais um momento. A questão de ser efêmero é mais aquele momento que é irrepetível. É a ideia que eu sou espectador, nunca fiz nenhuma performance, nunca hei de fazer na minha vida. Mas é o momento. E é a arte porque nos impressiona para toda a vida. Portanto, marca-nos. Eu não sei se vou falar com o mestre, Meli Castro, provavelmente não ia falar pessoalmente, mas eu só tenho 2 autógrafos. Também nunca tive a oportunidade de ver grandes génios para lhes pedir autógrafos, mas só tenho 2 autógrafos. Um é do Eusébio e outro é do Meli Castro, mas não foi dado pelo... o Meli Castro não me deu o autógrafo. Na Feira do Livro, nunca se conseguia apanhar um Meli Castro. Havia os livros e etc. do Meli Castro, mas estava bem apanhá-lo para um autógrafo. A minha sorte foi que a filha da minha colega na Faculdade de Letras, Eugénia Meli Castro, e levou-lhe o livro e deu-lhe o autógrafo e eu tenho o seu autógrafo. Pronto, Portanto, então eu agradeço. amanhã continuamos em performance. Começa às 10 da manhã. Por favor, voltem.
porque isto só um dia não sabe muito a pouco. Obrigada.